Parabéns para mim, parabéns para mim. Lá, 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 parabéns para mim. Eu pedi, né, de aniversário, já que estaria trabalhando no dia de hoje, eu pedi um grande jogo de futebol e os deuses deste esporte me atenderam, hein? Que noite! Para mim, a mais mágica que vivi nesse estádio aqui. E olha que o estádio já é mágico por si só. Mas que noite especial, que apoteose que as arquibancadas proporcionaram no quarto gol do Borussia Dortmund. Que classificação heróica para uma semifinal e improvável. Quem colocaria o Borussia Dortmund numa semifinal de Liga dos Campeões, né? Um time de altos e baixos, um time que sofreu demais na temporada passada, tudo que sofreu aqui mesmo nesse estádio, perdendo o título da Bundesliga. Quem poderia imaginar que nessa temporada, em quinto lugar no campeonato alemão, fazendo uma temporada muito complicada defensivamente, né? Fraca defensivamente, com muitos sustos, mas proporcionando aquilo que eu chamo de suco do entretenimento. Inclusive, no quarto gol, o que voou de cerveja na minha cabeça e eu assim, por osmose, absorvi. Pois é, 4-2, Borussia Dortmund na semifinal e vencendo um Atlético de Madrid cascudo, que dificultou ao máximo, mas não conseguiu sobreviver a esta casa aqui. E quando eu falava que o Borussia Dortmund tinha esse feeling que poderia passar, passava muito por o que esse estádio pode entregar. A gente vai analisar o que foi a partida aqui, mas antes disso quero o like de aniversário de vocês. Aí é sacanagem, né? Os comentários de aniversário de vocês e que foi o jogo também, quero saber a opinião de todo mundo. E quero também que se inscrevam no canal. Acho que batemos ou vamos bater 50 mil. Já não estou mais preocupado. Agora é só curtir, abrir uma gelada e pegar um avião amanhã para Munique. Mas vamos lá. Antes de falar do jogo em si, escalações. O Malen fora, uma preocupação a mais por esse Borussia Dortmund, que já tinha o Haller fora. E o Malen é um jogador muito importante, porque você joga o Jadon Sancho para a esquerda, e que é o lugar onde ele rende mais, e o Malen na direita. Sem a presença dele, o ADM entrou, e eu acho que o ADM ainda não está pronto para esses grandes palcos. Perdeu muitas jogadas na definição, na tomada de decisão, no 1 contra 1. Mas é verdade que o Borussia Dortmund teve Brandt no meio campo. Já deveria ter sido assim no jogo de ida, mas dessa vez o Terzic não foi teimoso e não errou. Escalou o que tinha de melhor, o que tinha de disponível, e isso foi importante, né? Inclusive para o primeiro gol, inclusive para o que foi a partida. E do lado do Atlético de Madrid, um erro para mim cometeu Simeone, em pensar que poderia evocar aquele antigo Atlético de Madrid, montar um ferrolho defensivo na primeira parte e sair daqui com o resultado nos bolsos, fazendo o que o Atlético de Madrid fez de melhor por muito tempo em sua história, né? Recente, defender. Só que não é o mesmo Atlético de Madrid. Comete falhas e erros defensivos, dá espaços que antigamente não deixava e pagou caro por isso no primeiro tempo. Primeiro tempo foi o seguinte, 5 primeiros minutos tivemos uma grande chance para o Borussia Dortmund desperdiçada, tivemos uma grande chance para o Atlético de Madrid. Eu falei, tá com cheirinho de jogo bom, hein? Tá com cheirinho de jogo inesquecível. E assim foi. Só que com o desenrolar da primeira etapa, o Atlético de Madrid foi cada vez sendo empurrado mais para trás, estava satisfeito com isso, com uma linha de 5, no lugar do Samuel Lino, que é o jogador mais agudo, né, para puxar um contra-ataque na bola longa, para também pisar no último terço de campo com perigo dentro da área, ele optou pelo Azpilicueta. E isso, obviamente, desbalanceou uma equipe que está acostumada a fazer outra coisa com o Samuel Lino. 5-3-1 e o time não tinha desafogo, não conseguia sair. Para piorar, as linhas não estavam compactadas, né? Era uma linha de 5 e os 3 jogadores aqui dando muito espaço entre linhas para que o Borussia Dortmund pudesse triangular, tabelar. O Borussia Dortmund foi crescendo, foi sentindo o cheirinho de sangue que estava no ar e com a sua torcida empurrando. Tudo bem que os colchoneiros também fizeram uma grande festa aqui atrás desse gol. Desse lado, 4 mil torcedores, mas é impossível quando o Signal Iduna Park cresce, cala qualquer um, e a muralha amarela faz muito parte disso. Borussia foi engrenando,
foi achando esses espaços e fez 1-0 num belíssimo passe do Hummels, vertical, encontrando a zona de ataque. O Brandt foi muito bem, tirou da zaga e bateu cruzado, batendo o Oblak. 1-0 que inflamou, colocou fogo nessa torcida aqui. O Borussia Dortmund sentiu o momento, continuou indo para cima, continuou martelando, poderia ter feito mais gols, muitas bolas centradas na área em que o Füllkrug não foi capaz de estar no lugar certo na hora certa, mas aí acha o segundo gol numa jogada treinada, tá? Bem trabalhada pela esquerda, uma triangulação entre Madsen, Jadon Sancho, acho que foi o Sabitzer que caiu por ali, se eu não estou enganado, e o Madsen entra sozinho, chuta cruzado e faz o 2-0. Tudo o que o Borussia Dortmund precisava fazer, fez no primeiro tempo. E tudo o que o Atlético de Madrid não podia fazer, fez no primeiro tempo. Terminou 2-0 e a sensação que dava aqui no estádio é pronto, já está feito. Acho que o Borussia Dortmund ainda vai fazer mais um. Só que o Simeone tem esse time na mão, né? E consegue também explorar nas mudanças. E foi o que ele fez. Mudou 3 jogadores para a segunda etapa. Entrou o Barrios, entrou o Correa, entrou o Riquelme e esses 3 mudaram a partida. E aí, cara, quando o Atlético de Madrid resolve jogar, o que fez na primeira etapa no jogo lá em Madrid, é muito complicado porque você tem uma insegurança defensiva de um time que é uma montanha-russa na temporada. Eu venho batendo nessa tecla porque é um suco de entretenimento, mas você não sabe o que esperar do Borussia Dortmund, né? Você não sabe o que esperar. Aliás, você até sabe. Vamos criar muitas oportunidades, vamos perder muitos gols, mas vamos sofrer muito lá atrás. E se tivermos num dia iluminado, vamos fazer muitos gols também. É uma montanha-russa, é um desequilíbrio muito grande. E pressionado pelo Atlético de Madrid, mostrou esse desequilíbrio. O primeiro gol sai, óbvio, dos pés do Hummels, né, que ganhou aqui uma homenagem com 500 jogos com a camisa do Borussia Dortmund. Infelizmente, ele acabou fazendo o gol contra. Mas é uma jogada muito mal defendida no escanteio. A bola viaja por todo mundo, 2 zagueiros marcando ninguém, e ela sobra para que o jogador do Atlético de Madrid centre, e aí o Hummels foi infeliz no corte e acabou fazendo 2-1. O Atlético de Madrid, assim como o Borussia Dortmund, sentiu o cheiro do sangue e o jogo começou a ficar maluco, cara. O jogo estava encaminhado para o Dortmund, virou totalmente e foi para o Atlético de Madrid. 2-2, numa outra jogada de bola longa, o Schlotterbeck não conseguiu defender, aliás, muito mal nesse 1 contra 1, o Correa levou a melhor, finalizou, a bola não entrou, depois finalizou de novo, teve 2 chances e o 2-2. Aí parecia que iria dar Atlético. Que maluquice, né? Que noite de futebol. É para essas noites que vivemos, tá? Que presente iluminado. Na sequência, o Borussia Dortmund tem muito mérito, porque o Terzic mexe no time, entra Bayern Gittens, o time não desiste, não se entrega, como fez em outros momentos recentes de sua história, e consegue fazer o 3-2 com ele, né? Quando ele tá feio, esquece, meus amigos. Füllkrug, que no primeiro tempo não aproveitou várias bolas que ele poderia ter aproveitado, foi cínico para fazer de cabeça o 3-2. E aí o que era um momentum, né, que eles falam muito de momento no futebol, acaba virando para o lado do Borussia Dortmund e sai o 4-2 com o Sabitzer. Olha só vocês, o Sabitzer, hein, que saiu, se não foi pela porta dos fundos do Bayern de Munique, pela porta do lado, vamos colocar assim, e acaba fazendo um gol histórico que coloca o Borussia Dortmund nas semifinais da Liga dos Campeões. O Atlético sentiu o golpe, não foi capaz de reagir e esse estádio foi a loucura no 4º gol. A loucura. Eu nunca tinha visto algo parecido aqui nesse estádio. Se hoje não teve mosaico de aniversário para mim, se hoje não teve algumas belezas que costumam ter, esse momento vai ficar guardado na minha memória. Coloquei as mãos na cabeça assim, olhei para o companheiro nosso do México, da TNT México, que torce inclusive para o Atlético de Madrid, e falei: que passa? Que passa? Por Deus! Que momento! Que momento. Bom, vamos a isso. Semifinais da Liga dos Campeões, uma já definida com o Paris Saint-Germain. Vai ter que melhorar muito o Dortmund, tá? Vai ter que contar com a sorte também. Porque se tiver um dia inspirado do Mbappé e do ataque do PSG, vai sofrer essa equipe. Mas eu já não digo mais nada. Eu já não duvido do Dortmund chegar numa final, né? Está novamente uma semifinal, depois de 11 anos, e olhando para o Wembley, né?
com as mágoas antigas de uma final contra o Bayern de Munique lá em 2013 e com o sonho de poder chegar e desfazer o momento mais difícil da história desses torcedores, que foi perder aquela final. Ainda tem o PSG pela frente. Se enfrentaram 2 vezes na fase de grupos. A gente vai ter tempo para falar desse jogo aqui, desse duelo aqui, dos jogos aqui, mas não conseguiram vencer o Paris Saint-Germain. Se classificaram em primeira, é verdade, mas perderam uma e empataram outra. Vai ter que melhorar muito. Defensivamente é muito instável esse Borussia Dortmund. Mostrou isso no dia de hoje, mas também mostrou vontade e raça para estar onde está. E tchau. Galera mandando embora. Ó, obrigado pelas mensagens de carinho e de aniversário que vocês me mandaram. Foi um dia muito feliz, uma noite muito feliz. E apesar de estar longe de casa, mandar um beijão aí para minha esposa, se ela observar esse vídeo em algum momento, coisa que ela não vai fazer, para minha filhota. Mas é um momento de privilégio estar aqui. E acho que vocês viram isso durante a transmissão, durante toda a semana. E agora é pegar um avião, como eu falei, e ir para Munique, porque a Champions não para. E hoje entregou 11 gols. Quem falava que não ia repetir os 18 gols da semana passada? A ver o que acontece. Tchau, minha gente.